Amém. Sejam todos bem-vindos. Podem se assentar. Ave Maria. Entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Como vocês podem ver, parece que eu estou com frio. Alguns não estão, mas o Espírito Santo já começou a esquentar. Amém? Vocês vão sair daqui com o fogo do Espírito, sim ou não? Tá tranquilo, né? E eu confirmo a visualização dos irmãos, porque enquanto eu estava rezando, eu vi assim uma estrada, né? E eu bem feliz na estrada, saltitando, Jesus na minha frente. E algumas pessoas ao redor dessa estrada, umas chorando, outras depressivas, outras assim como se estivesse no mundo da lua, assim, né, pensativas, mas olhando assim para o nada. E aí a gente passava, Jesus estendia a mão, né, como se fosse abrindo os caminhos. E essas pessoas que estavam dessa forma pegavam na mão de Jesus, e no que pegavam, já abriam um sorrisão, assim, uma alegria, uma esperança, um amor que vem só pelo Espírito Santo. Então você quer essa alegria, esse amor, essa esperança, sim ou não? Então pergunte para a pessoa que está ao teu lado: você quer essa alegria, esse amor? Você quer isso? Pergunta para a pessoa que está do teu ladinho ali, ó. Vira a cabecinha assim, ó. Isso, ó. Já tirei uns sorrisos de alguém aí, ó, viu? Já estavam tudo assim meio, ó, viu? Já apareceu os dentes, né? Aí, ó, apareceu os dentes também é bom. Amém? Amém. Eu tô vendo alguns rostinhos novos, né? Meu nome é Rafaela, sou de Tangará. Com esse rostinho lindo, maravilhoso de 25, mas eu tenho 35 anos, né? Mas eu sei que eu sou jovem ainda, aos olhos do Senhor. Obrigada, Pai, por esse rostinho maravilhoso, com saúde, né? Que é o que importa. Sou casada com o Lucas. Já fazem 4 anos, mais ou menos 7 que a gente está junto, né? Nesse momento, eu estou como coordenadora diocesana da intercessão, nesse ano. É o meu último ano da renovação carismática, né? Fazendo meu currículo para vocês, tá? Só para, né, deixar alguns meio que informados. No grupo de oração, já o quê? 4 anos de grupo de oração, do melhor grupo de oração do mundo. Amém. A gente dá um improviso como Ministério de Música, né? A gente tem ajuda do Espírito Santo como pregação, mas também ajudamos em outros ministérios, que aqui na Renovação Carismática nós temos muitos ministérios, como Acolhida, como Ministério das Crianças, Cura e Libertação, entre outros. Em 2017, eu estava nesse momento turbulento, depressivo, triste, com 27 anos, já vai fazer quase 10 anos, né, nessa caminhada. E aí fui fazer um retiro em Fraiburgo. Uma amiga me convida para fazer esse retiro. E ali eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. E desde já, depois que você sente... Quem já sentiu a presença do Espírito Santo? Quem já sentiu? Alguns. E quando a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente quer largar ele, sim ou não? Não. A gente não quer mais largar ele. Então, a gente tô nessa caminhada, já fazem 7, 8 anos. E eu digo para vocês, e é isso que a gente vai ver hoje. E é isso que vocês vão entender um pouquinho do Espírito Santo. Porque hoje a gente vai falar de fé e conversão. Agora você vai pedir para a pessoa que está do teu lado de novo. A tua fé, ela tem aumentado ou diminuído? Pede isso para a pessoa que está do teu lado. Tá. Agora você vai olhar para essa pessoa... Ó, porque, ó, vocês perguntaram, essa pessoa vai responder, que é você mesma, né? Você vai responder. Agora você vai falar assim, aumentou, diminuiu. Fala para a pessoa, responde aí. Se aumentou ou diminuiu? Ah, ninguém quer falar daí. Hein? Diminuiu, aumentou? Como está a tua fé? Mais ou menos? Está no meio? Ó, aqui no muro a gente vai ser... Ei, esse aqui. Não pode estar morno, não. Tem que estar, ou é diminuído ou é aumentado. Não pode isso, entendeu? Não pode ficar parado, ó, viu?
Então, por que a gente vai falar sobre fé? Porque na nossa vida, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Às vezes eu tenho fé num super-herói. Às vezes eu tenho fé numa pedra preciosa, né? Aquelas pedras assim que diz que tira as energias más. Às vezes eu tenho uma fé no sal grosso. Às vezes eu tenho uma fé numa coisa que minha avó, tataravó, trisavó, sei lá se existe isso, falou lá atrás e eu levo comigo como um mantra. Mas eu quero saber, dentro do teu coração, a tua fé hoje, ela está enraizada nisso ou ela está enraizada em Jesus? Em Jesus, porque é isso que a gente vai ver hoje. Porque é uma grande diferença. E sabe por quê que é uma grande diferença? Porque quando vem a tempestade na tua vida, aí você não sabe para quem pedir. Porque a tua fé está enraizada em outras coisas. Ou você acredita em Jesus, que não tem nada a ver com crer em Jesus. Já ouviu aquela frase? Ah, mas eu acredito em Deus. Ah, mas eu acredito em Jesus. Não, eu vou na igreja que nem você, porque eu acredito em Deus. Quando a gente fala a palavra acreditar, e não está errado. A gente tem que acreditar em alguma coisa. E que seja em Deus, que seja em Jesus, que seja o Espírito Santo, que isso forma a Santíssima Trindade, que a gente soube, né, do domingo, ó, dia da Santíssima Trindade. 3 em 1. Olha que bênção. Então, quando você acredita em Deus, que é mesmo que Jesus, que é mesmo que Espírito Santo, você está acreditando no teu intelecto. É a mesma coisa, você está acreditando que essa igreja é feita de tijolos. Por que você acredita? Porque você sabe o que é um tijolo, sabe o que é um cimento, sabe o que é o pilar, sabe o que é o telhado. Você sabe o que é isso aqui. Porque você precisou acreditar, aprender e usar o teu intelecto, a tua inteligência e saber disso. Amém? Amém? Olha, gente, eu estou com calor agora, me deu uma esquentada. E só eu que estou falando. Mas eu quero que vocês me ajudem. Então, o amém podia ser um pouquinho mais caloroso também, né? Para me vir mais calor para mim, para ver se eu tiro esse... Mas eu não vou tirar. Até o final eu vou ficar perseverante até o final isso aqui. Então, amém? Podia ser um pouquinho melhor, mas tudo bem. Quando a gente sabe disso, a gente está usando a nossa inteligência, a nossa cabeça. Isso que vem o dom de Deus, o intelecto. Então, a gente precisa saber quem é Deus. Senão, eu posso estar acreditando que Deus é uma casa, posso estar acreditando que Deus está na árvore, que muitos falam da mãe natureza, né? Para mim, mãe mesmo só existe Nossa Senhora, mas tudo bem. Ou a gente vê acredita, né? Acredita em várias outras coisas, que bens materiais nos dão felicidade, mas a gente acredita em Deus, porque daí a gente aprende lá desde a catequese que Deus é quem criou, nananana, mas fica aqui. Estão conseguindo entender? Agora, quando a gente crê, a palavra crer, eu peguei aqui, só para vocês entenderem como é forte, ela vem do latim credere, tá? Que essa palavra credere, ela vem do grego, 2 palavrinhas do grego, que é cor, que é coração, e dare, que daí fica credere. Entregar. Olha só que forte essa palavrinha crer. Eu entrego o meu coração a Deus. Então agora, você vai perguntar para você mesmo. Bate assim no teu coração, porque a gente está falando do coração. Eu creio em Deus, em Jesus. Vamos colocar em Jesus. Eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus? Faz essa pergunta para você mesmo. Eu creio em Jesus? Olha que forte que é. Não é mais acreditar em Jesus, é crer em Jesus. Vocês creem em Jesus? Agora vocês vão repetir comigo. Eu gostei muito dessa frase aqui. Quero que vocês repitam comigo. Nem todo aquele que acredita, crê. Mas todo aquele que crê também acredita.
Então, a gente pode se afirmar que quando eu creio, eu também acredito. Amém? Beleza. Agora a gente pode ir para a nossa palavra. Olha só que introdução. Top, né? Mateus 8, versículo 23. Do Maninho? Semana passada o Maninho fez isso. Vocês vão pegar a Bíblia, vão esticar ela bem assim, ó. Quem trouxe a Bíblia faz isso. Coloca o dedo no Mateus. Coloca o dedo no Mateus, aqui, coitadinho do Mateus. Né? Ergue assim. Sim, eu te espero. Misericórdia, né? A gente espera. Aí. Amém. Então, Senhor Jesus, eu peço a tua sabedoria agora. E a tua força nesse momento. Para que os meus irmãos tragam a Bíblia na próxima vez. Amém. Isso é uma promessa. Então, acho que amém, né? 23. Amém, misericórdia. Nossa, só ela. Amém? Amém. Tá bom. Vamos lá. Tempestade acalmada. Subiu ele quem? Jesus. A uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Ele quem? Jesus. Isso, vamos me ajudando. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que esse medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavras da salvação. Beija a tua palavra, quem tem. Amém, Senhor. Isso. Quem estava na barca? Jesus e os discípulos. Quando a gente vê pessoas indo atrás de Jesus, a gente chama de acólitos. Quem são acólitos? São os que seguem Jesus, os discípulos. Amém? Amém. Por isso que até temos coroinhas, temos acólitos, né? São os que seguem Jesus. Então eu posso afirmar que esses discípulos, esses acólitos, por eles seguirem Jesus até na barca e ir com ele até no mar, eles confiavam, acreditavam em Jesus, sim ou não? Sim. Eles acreditavam. Eles acreditavam em Jesus. Mas eles criam? Criam é a palavra? Mas eles criam em Jesus? Quer dizer, crer? Eles creem em Jesus nesse momento da tempestade, sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque é muito fácil, nós que estamos na calmaria agora, nesse momento que a gente está no banco, acreditar em Jesus. E dizer agora, nesse momento, eu sentada aqui, que eu creio em Jesus. É muito fácil. Mas você já se pegou na tua vida, num momento bem turbulento, e independente da idade, tá? Tem pessoas mais jovens, pessoas do meio, eu. E pessoas, né, dona Paulina? A senhora, um dia eu chego lá, tenho certeza. Mas que teve momentos de tempestade, não teve? E não importa o nível da tempestade, porque para você pode ser uma tempestade gigantesca. Mas se eu falar da minha tempestade para você, você talvez vai olhar minha tempestade como uma coisa minúscula. Mas é a minha tempestade.
Não importa o nível da tempestade. Importa que nós passamos por tempestades na nossa vida, amém? Amém. Todo mundo vai passar. E nessa hora da tempestade, em que o barco, ele é diminuído pelas ondas, do jeito que está na Bíblia, o mar, ele abraçava o barco. Quando acontece isso na tua vida? Você crê em Jesus? Ou você acredita em Jesus? Deixar um suspense assim, né? Mas por que esses servos, eles só acreditavam em Jesus? Porque quando você crê, dona Paulina, você, lógico, eles ali naquele momento, eles tinham que fazer força para não deixar o barco virar, eles têm que se movimentar, eles têm que trabalhar. Mas a esperança e a fé deles está em quem estava lá dormindo. E você sabia que ali nessa palavra, dormir, Jesus estava dormindo de um sono profundo. E não parece que às vezes quando a gente passa por tempestades, não parece que você olha para Deus e fala assim, mas você não vê o jeito que eu estou passando aqui, homem do céu? Você não tem esse pensamento? Eu já tive, mas muitas vezes. Eu tenho até uma passagem aqui, Abacuque, até anotei porque eu sabia que não conseguia, parece um trava-língua aqui, Abacuque. Ele dizia, né, Senhor, tu és cego? Tu és surdo? Tu és mudo? Às vezes a gente não fala assim para Deus. Tu não és cego? Não está vendo aqui? Tu não és surdo? Não está me escutando minhas orações? E mudo, por que o Senhor não fala comigo? Não tem assim na nossa tempestade? E Jesus parece que está dormindo. E por que eu falo que Jesus se revoltou nessa hora? Por que ele realmente se revoltou? E é assim que ele se revolta conosco quando ele vê que nós não temos fé. Porque eles o acordaram. E aí ele diz, por que este medo de gente de pouca fé? Quando você passa por uma dificuldade na tua vida, pense não nessa que você está passando hoje, porque eu tenho certeza que você está passando, né, por alguma coisa hoje. Pense lá atrás, numa dificuldade muito grande que você passou. Lá atrás. Hoje, nesse exato momento, você não é mais forte? Você não é mais forte? Você olha até lá atrás e fala assim, nossa, mas eu sofri tanto, e nem foi tanto assim. Não seria aí hoje, como você está mais forte hoje? Então não seria melhor lá quando você passou por aquela dificuldade, Jesus, como ele fez, acordou e disse, Esther, você está passando, tipo a varinha de condão da Cinderela, né? Tipo, love, tipo, pronto. Não seria mais fácil? Seria. Mas você estaria mais forte? Não. Então por que Jesus se revolta aqui? Porque todos os discípulos ficaram mais fracos na fé. Em vez de terem passado por aquela dificuldade, terem ficado com a esperança e a fé que Jesus estava ali e que tudo ia dar certo. E não, eles tiveram que acordar Jesus, para que, é aquele negócio, né? Corte o mal pela raiz. E os discípulos ficaram mais fortes ou mais fracos agora nesse momento? Mais fraco. Ficaram no acreditar ainda. Não foram para o crer. Vocês entendem? Como que é que Jesus trabalha na nossa vida? E você fala assim, mas eu tenho fé, Rafa. Não tem? Eu não tenho fé. A nossa fé é testada todos os dias. E vai ser testada todos os dias. E sabe por que Jesus faz isso? Porque Ele quer tirar as nossas máscaras da falsidade que a gente dá com Ele mesmo, para Ele. Porque é na tempestade que nós abrimos nosso coração. Muitas vezes nós temos ansiedade, nós não sabemos para onde ir, nós não escutamos Deus falar conosco, porque nós estamos no meio da tempestade escutando outras pessoas, outras coisas. Às vezes buscando fora da barca, que a barca é a igreja, buscando fora da barca.
achando que lá eu vou conseguir acalmar essa tempestade. De repente um ali, outro ali, fazendo um trabalhinho, né? Mas eu te digo, vai ser por curto período de tempo, porque logo vai vir uma tempestade ainda maior. E aí, como vai estar a tua fé? E é nítido. Quer ver a tua fé sendo trabalhada? É você mudar de emprego? É você mudar de trabalho? É você ir para a faculdade? Por quê? Porque você vai estar em ambientes que não é dos teus amigos, das tuas pessoas, com ideias diferentes, com opiniões diferentes. E aí, a tua fé vai ser testada lá. Ou você vai dizer assim, é verdade, né, essa coisa de igreja, eu ia, né, mas agora eu não vou mais, porque você tenta ser, né? E a tua fé começa a diminuir. E aí você começa só no acreditar de novo. Você quer ver? É todos os dias. Todos os dias. Você vê uma pessoa passando mal, em vez de você ter a coragem, eu estou falando porque eu também não tenho coragem. Você diz assim, meu irmão, vem aqui que eu quero rezar por você, para que Deus tire essa tua dor. Você mal e mal vai olhar assim, bater nas coisas assim, é complicado, né? Mas logo passa, né? Logo passa. E a tua fé começa a ser testada. A nossa fé nos ajuda nas nossas decisões. A nossa fé, tá? Até eu coloquei aqui, pense numa fogueira. Pensou numa fogueira? Agora está São João, né? E para alimentar essa fogueira, você tem que pôr o quê? Lenha. Lenha. Não adianta pôr água, vai apagar a fogueira. Mas você tem que alimentar essa fogueira para ir crescendo. A nossa fé é igual. E quando eu digo que a nossa fé ajuda nas nossas decisões, é porque quando você quer uma resposta de Deus, Ele vai te dar. Quando você quiser escutar Deus, você vai escutar. Quando você quer ver Deus, você vai ver. Tudo depende do que você está alimentando essa tua fogueira, que é a fé. Aí você me fala assim, mas Rafa, você não sabe o que eu já passei na minha vida. Você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu já tive que chorar, o que eu tive que me humilhar. Eu não. Mas Deus sabe o que você já passou. E eu digo assim, deixa eu só virar aqui, que está aqui. Isso que aconteceu para você ou veio de Deus, ou Deus vai usar isso em favor dele. Ou seja, às vezes você não passou naquela prova. Às vezes foi Deus que fez você não passar na prova. Porque Ele quer que você estude mais. Mas às vezes teve uma pessoa da tua família que morreu. Às vezes por um câncer, um acidente. Às vezes por uma doença. Deus queria aquilo para a tua família? Deus queria a morte para a tua família? Não. Mas Ele vai usar desse mal para tirar um bem disso. Às vezes é uma mãe que vai começar a testemunhar que a minha família era desunida. Mas pela morte do meu marido, Deus uniu. Você entende? Vocês começam a entender mais ou menos? O meu coração era totalmente descrente às coisas de Deus. Mas quando meu filho adoeceu, eu precisei voltar aos pés de Deus. Então ele não quer a doença, Ele não dá a doença e Ele não dá a morte para ninguém. Entende uma coisa dessa? Mas Ele vai usar para saber em quem que você vai buscar. Porque a tua máscara na tempestade vai cair. E aí, qual que vai ser a tua decisão? Porque se morreu, temos duas opções. Ou ir em busca de Jesus aos pés dele, para Ele nos
acalmar a nossa tempestade. Ou a gente pode acalmar com outras coisas. Às vezes na bebida, às vezes em amigos, que nem vou dizer que são amigos. Mas e aí? O que vai te perdurar por mais tempo? Qual tempestade vai ser acalmada por mais tempo? Aí você vai falar assim para mim, Rafa, eu já estou quase indo nos finalmente já, tá? Só pra vocês saberem. Rafa, mas meu Deus, eu peço tanto, né? É uma coisa minha, porque eu quero engravidar já faz 4 anos, gente. E a gente pede tanto. É lógico, eu estou com alguns probleminhas de saúde, que isso não vem ao caso. Mas a gente pede tanto. Eu tenho certeza que você também pede tanto. Pede tanto para Deus. Rafa, você não tem noção, minha tempestade já está durando 4 anos, que nem é o meu caso. A minha tempestade já está durando 10 anos. A minha tempestade, Rafa, está durando 1 mês. Você tem noção disso? E você fica martelando na tua tempestade. Até Padre Christian fala para mim, né? Falou para mim, numa das pregações dele, que eu senti que foi para mim, ele disse, vai falar de tempo para Santa Mônica. Vai falar de tempo para Abraão, que demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida. Vai falar para Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que ela rezou pela conversão do filho, porque ele era virado no saci, por 30 anos. 30 anos Santa Mônica rezou pela conversão. Mas quando Deus, Ele dá a graça, Ele tira essa tua tempestade, saiba porque quando Ele vai tirar, é por completo que Ele vai tirar. Ele não vai te tirar a tempestade devagarinho. Te tiro agora 5%, daqui 10%. Não, Ele vai tirar completo. Tanto é que, eu vou dar 2 exemplos, que daí eu já estou indo para a gente estar no nosso momento de oração. Tem uma história de uma menina. Uma menina, ela era filha de americanos. E você sabe como é mais americano, assim, mais europeu, né? Cabelo loiro, olho claro. E ela, de 4 irmãs e irmãos, uma coisa assim, não interessa, mas ela nasceu moreninha, cabelo castanho, olho castanho. E pense a tormenta dela, porque todo mundo dizia para ela que ela era adotada, que não podia ser filha legítima. E ela começou a ter isso no coração dela. E no coração dela, e tristeza, e tristeza. E aí ela começou a crescer, e aquela tempestade que não passava. Ela começou a crescer e resolveu a vocação dela, que ia ser irmã. Ela foi fazer uma missão na África, que você tira crianças dos africanos, meio que indígenas, né? Que essas crianças iriam morrer porque elas nasceram meio deficientes, com problemas, e elas iam tirar essa criança que a tribo ali rejeitou, e ela iria ter que atravessar a fronteira a pé e levar ou para uma outra tribo ou para uma outra comunidade. E ela fez isso por mais de 10 anos. Essa era a missão dela. Depois, bem velhinha, olha só como Deus age. Depois, bem velhinha, já que ela não fazia mais esse tipo de missão, é que eles foram homenageá-la. E graças a Deus, ainda em vida, porque eu tenho certeza que ela conseguiu descansar em paz. Bem velhinha, ela soube que, no momento de homenageá-la, o rapaz que estava fazendo as honras, falou assim, irmã, olha a bênção como Deus é maravilhoso. Você conseguiu salvar não sei quantas crianças. E só foi possível porque a senhora não tinha a pele clara, o cabelo claro, o olho claro. Porque no momento em que você atravessava a fronteira, eles pensavam que você fazia ou parte da tribo ou era meio que africana. E foi por causa disso, da tua aparência, que você conseguiu salvar tantas crianças.
E eu chego de me emocionar, porque ela não sabia porque tinha nascido assim. Mas Deus sabia. Deus sabia da missão dela. Então você crê, meu irmão, minha irmã, que você está passando por essa tua tempestade hoje e tem um motivo? Sim ou não? Sim. E que Deus vai usar isso para te santificar ou santificar outras pessoas, amém? Um outro exemplo que eu dou, por isso que eu disse, não tem níveis de tempestade, todo mundo tem tempestade. Eu disse para vocês, quando antes de conhecer o Lucas, eu rezava pelo meu marido, né? Rezava, sempre estava rezando. E é aquela coisa, né? Que vivesse a castidade, essas coisas assim. Mas eu disse assim para Deus, eu tenho só 3 coisas minha que eu queria para mim. É uma decisão minha, o Senhor respeita decisões, né? Isso eu contei esse final de semana, porque eu não tinha contado isso meio que para ninguém, porque é uma coisa minha e Deus, mas eu acho muito, muito certo da pregação de hoje. Eu pedi assim, Senhor, que o Senhor pudesse me entregar alguém assim, né, me mandar uma pessoa que fosse meio que de Tangará, que eu não queria ir para longe. Que o Senhor pudesse me mandar uma pessoa ou da minha idade ou mais velha que eu. E também, não é ou, é sempre soma, né? E que essa pessoa pudesse já estar ou nos finalmente da faculdade ou já se formando. Aí quando eu conheci o Lucas, né? E eu fui vendo e Nossa Senhora foi me dando os sinais que era realmente ele, eu fui rezando muito, né? Ele morava em Caçador, 1 hora de viagem, 5 anos mais novo. E estava na 3ª fase da faculdade. Mas eu digo, para você que está sofrendo hoje da tua aprovação, da tua tempestade, para mim era uma tempestade lá atrás. Porque eu não sabia o que era da minha vida, se eu ia casar, se eu ia ser, né, freira na vida vocacional, não sabia. Então era uma tempestade que eu estava passando. Então, e se eu não escutasse Deus nesse momento? Se eu não escutasse, se eu não visse os sinais que era Ele? Se eu não abrisse a Bíblia, porque eu abri várias vezes, para ter confirmação, você acha que eu iria dizer sim? Porque eu pedi 3 coisas que eram muito primordiais para mim. Eu ia fazer que nem Abacuque. O Senhor não me escutou? O Senhor é cego? O Senhor é mudo? O Senhor é surdo? Que será que eu falei em grego para o Senhor? Mas o grego o Senhor ia saber do mesmo jeito, né? Porque sabe todas as línguas. Então é isso que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã. Eu estou dando uma risadinha, né? Brincando um pouquinho, porque falar de tempestade não é fácil. Cada um tem suas dores. É muito triste ter uma tempestade na vida. É muito triste. Todos nós temos. Dependendo da tua, de repente é grande, de repente é menorzinha, mas você está passando por algo que está te incomodando. Então agora eu vou dar, já para finalizar, primeiro, você que está passando por algo, tá? Eu digo para você, viva esse luto, primeira coisa. Viva o luto. Sabe esse negócio de empoderamento? De você escutar mas você tem que ser forte. Você tem que ser forte aos pés do Senhor. Você não tem que ser forte. Você tem que viver o teu luto. Se isso te entristeceu, fica triste, chore. Vai aos pés do Senhor e se descabele se for preciso. Fale para Ele, o Senhor é surdo? O Senhor é mudo? Mas viva o teu luto. Viva. Você precisa abrir o teu coração para o nosso Senhor. Porque quando você abre o teu coração para o Senhor, é nesse momento que tua fé vai ser aumentada, porque é ali que você vai crer nele, amém? Você precisa viver esse luto. Viva com gosto ele. Não estou dizendo para você viver a eternidade, 1 semana, 1 mês, mas pelo menos 1 dia, 2 dias ali, vivendo e colocando aos pés do Senhor. Senhor, está aqui a minha tempestade, eu não aguento mais. E abra e diz, eu não aguento mais.
Esse negócio de ser forte, meu irmão, minha irmã, é só para você cada vez mais ficar mais para baixo. O inimigo vai te usar para dizer assim, viu, cadê o teu Deus? Porque você vai ficar cada vez mais para baixo achando que você está abandonado. E você não está abandonado, não está abandonada. Isso é o inimigo que coloca na tua cabeça. E para quem tem medo de falar de inimigo, é o diabo mesmo. Ele vai querer dizer para você, Deus não te escuta. Deus te largou aqui nessa tempestade e quer que você afunde. Então você precisa, abra o teu coração, chore, se desespere aos pés do Senhor. Mas e por quê? Porque no momento em que você abrir o teu coração, Deus vai começar a encher o teu coração de fé, de esperança, de amor, de caridade. Mas assim, não vai vir como uma varinha de condão. Não vai vir assim. Você vai ter que fazer um certo esforço. Você vai ter que começar, porque que nem eu disse, eles não precisavam ter acordado Jesus. Eles podiam ter feito isso com as próprias mãos, com as próprias pernas também, para ser fortalecido na fé. A gente precisa fortalecer a nossa fé. Então, com as nossas próprias mãos e pernas, a gente tem que, uma leiturazinha, né, diáriazinha, de um capítulo, que seja de um salmo, bem assim, um capítulo de um salmo por dia, bem assim, você demora 5 minutos. Terço diário, meus amores, 15 minutos no máximo você leva para um terço diário. Para quem não tem tempo, homilia diária, escutar pregações. Gastamos tanto tempo escutando série. Não estou falando que eu não faço, eu faço também. Mas a gente não precisa levar 2 horas do nosso dia para assistir uma série e dizer que não tem tempo nem de rezar o terço. De novo, as nossas tempestades vai passar. Vai passar. Isso que você está passando hoje vai passar. Diz amém. Se você toma posse. Amém? Aí, lá no começo eu disse que podia ser melhor. Agora é tomar posse do amém, que a tempestade vai passar. Amém? Perfeito. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Ser cristão não é muito fácil, porque vai vir outra. Vai vir outra. Só que saiba que você vai estar muito mais forte se você ficar aos pés do Senhor. Amém? Essa música que você vai escutar agora, eu sei que vocês já conhecem, eu sei que vocês já sabem. É a do Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade, né? Nada mais que certo do que essa pregação. Mas agora eu vou lê-la para vocês. E vocês vão escutar essa que é uma pregação, na verdade. Vocês vão escutar essa música. E agora vocês vão com o coração um pouquinho mais aberto para começar a crer em nosso Senhor Jesus, que Ele está nesta barca, Ele está nessa barca, e acreditar que essa tempestade vai passar. Olha só, quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, a minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Não acontece isso com a gente? Olha só como quando acontece a tempestade na nossa vida. Esqueço da sua promessa, diz que está sempre comigo. Posso até ouvir a tua voz me dizendo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Nesse momento, porque tendes medo, é o momento da gente viver o luto, da gente jogar tudo para o nosso Senhor. Porque Jesus vai olhar dizendo assim, porque tendes medo? Por que tendes medo?
E agora vem, começa, né, a passar, né? Acalma a minha tempestade. Essa é a parte do luto, ó. Acalma o meu coração. Devolve, Senhor, a paz que vem de Ti. Aumenta a minha fé em Ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar, porque a tempestade vai acalmar. Então fique de pé. Fique de pé agora, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, coloque a mão no teu coração. Olhe para o sacrário, para Jesus vivo agora. Ele está aqui, Ele não está dormindo. Ele não está surdo, Ele não está mudo, Ele está aqui vivo. E Ele está aqui na nossa barca, na nossa igreja. E agora essa é a hora de viver o luto. De viver o luto. E eu também vou viver o meu, porque eu também tenho as minhas tempestades. Todo mundo tem as tempestades. E é aqui que você tem que depositar a tua fé. E pedir ao nosso Senhor: aumenta, Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé em Ti. Aumenta a minha fé em Ti, não me deixe fraquejar. Porque ao som da Tua voz, tudo vai calar. Vai calar essa tempestade vai passar. Eu sei, Senhor, que o Senhor está escutando, Senhor Jesus. Olhe para o sacrário vivo, essa é a hora, meu irmão, dizendo: não aguento mais, Senhor. Me ajude a passar por essa tempestade, Senhor Jesus. Me ajude, Pai, nesse momento. Eu sei, Senhor Jesus, que tudo vai passar. Por isso que eu estou aqui aos Teus pés, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, nesse momento, pegar em Tuas mãos chagadas, agora nesse momento. Que o Senhor pegue essa minha tempestade, Senhor, e me ajude a passar por ela. Me ajude, Senhor, para que eu possa ser mais forte na minha fé. Que eu saia daqui mais forte, Senhor. Que eu saia daqui sedento por Ti cada vez mais. E que cada tempestade que eu for passar, Senhor Jesus, o Senhor possa me renovar cada vez mais na minha fé. Vem, Senhor Jesus, vem agora me mostrar, Senhor. Me mostra um caminho, me mostra uma direção. Me mostra, Senhor Jesus, que rumo eu devo tomar. Vem falar comigo, eu não quero mais, não quero mais escutar as outras vozes. Eu quero escutar a Tua voz, Senhor, no meu coração. Porque é o meu coração que eu vou abrir agora, Senhor Jesus. É o meu coração, Senhor. Então vem, Senhor Jesus. Escuta essa música, meu irmão, minha irmã. Vai falando com o nosso Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai começar a falar contigo. Eu tenho certeza que Ele vai falar aqui no teu coração. Eu tenho certeza disso. Ele não esqueceu de você. Ele não está surdo sobre as tuas orações. Ele te escuta. Ele sabe do que você está passando. Ele conhece a tua dor. Vem, Senhor Jesus, aumenta a minha fé nesse momento. Vem, Senhor Jesus. E as ondas vêm me agitar. A fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da Sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a Tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que você tem medo, meu irmão, minha irmã? Por que você tem medo? Você está aqui com o nosso Senhor Jesus. Ele está na tua barca. Ele está aqui. Por que você tem medo agora? Não precisa ter medo. Ele está te escutando agora nesse momento. Vem, Senhor, acalmar, Senhor. Vem agora, Senhor Jesus. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar.
Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo me mostrou que ela está num labirinto, que ela não sabe em qual direção ir. Ela vai para um lado, ela vê que não é nesse lugar, ela vai para o outro, e ela está andando de zigue-zague, assim, ó, zigue-zague, zigue-zague. Eu estou dizendo agora para você, meu irmão, minha irmã, se é você que está andando como se fosse dando voltas e voltas e voltas, eu quero que você pare agora. É a tua ansiedade que está fazendo isso com você, ou é a tua depressão, porque você quer tomar conta disso com as tuas próprias mãos. Então, eu digo para você agora, se você está fazendo isso, pare agora, nesse exato momento. É como se você estava andando, agora pare. Agora você vai olhar. Se você não consegue olhar aqui, que você não consegue entender que Jesus está vivo aqui, você vai olhar para essa cruz aqui, ó. Você vai olhar e teus olhos vão ficar fixos aqui agora. Todo esse teu pensamento acelerado, todo esse pensamento voltado para o passado, agora você vai estacionar. Porque Jesus, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Só que você não para, a tua cabeça não para. Chega de pensar. Chega de pensar agora. Você vai olhar para essa cruz aqui, ó. E agora você vai escutar de novo. Acalma. No refrão, acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.